Olá, estamos de volta com a nossa terceira aula de gestão de projetos. Na aula de hoje vamos tratar das técnicas de gerenciamento de portfólio. Vamos relembrar um pouquinho o que é o PMBOK, que é o nosso Project Management Book of Knowledge. Ele é um guia que pretende reunir o conhecimento geral sobre metodologias de gerência de projetos. Também ele vai apresentar as melhores práticas, geralmente aceitas, conforme contribuições de grupos de estudos formados em diversas entidades. E, dessa maneira, ele fornece uma referência para qualquer profissional interessado na profissão de gerência de projetos. Então, lembrando mais uma vez, o que é um projeto? Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E aqui nós queremos destacar que ele é temporário, então ele tem um início e tem um término. E também que ele possui entregas exclusivas. Então isso caracteriza um projeto. Ele vai entregar um produto, vai entregar algum tipo de serviço de uma maneira exclusiva ao final daquele projeto. Você pode imaginar alguns projetos, um projeto pessoal seu, por exemplo, uma viagem dos sonhos. Mas se você pensar um pouquinho, a sua viagem dos sonhos pode ser diferente da minha viagem dos sonhos, e dos seus colegas também. Cada um vai ter uma viagem dos sonhos exclusiva. É um projeto pessoal exclusivo de cada um. E mesmo se você pensar na sua própria vida, você pode ter uma viagem dos sonhos quando você é jovem, tem 20 anos, está solteiro, E uma viagem dos sonhos quando você tem lá 50 anos, já tem esposa, tem família, tem filhos. Então a sua viagem dos sonhos também vai ser diferente, por conta da sua própria realidade. Então, a viagem dos sonhos de cada um é um projeto pessoal de cada um. Você pode pensar na abertura de uma empresa, Então você vai ter também que fazer um projeto para abrir essa empresa, fazer uma série de estudos, antes de abrir a sua empresa. Ou a reforma de uma casa. Então cada casa é diferente, cada reforma é diferente, cada orçamento é diferente, o cronograma vai ser diferente. Então os projetos eles são exclusivos. A criação de um treinamento na sua empresa, o que vai ser ensinado, quem vai ser o professor, quem vão ser os alunos, qual o tempo desse treinamento, qual o orçamento para você comprar material didático, contratar os instrutores. Então esse treinamento também é um projeto. Criação de uma loja virtual, hoje em dia está bem comum, o comércio eletrônico, ainda mais nessa época de pandemia. Então, lojas virtuais estão surgindo a todo momento e cada uma delas também vai ter um projeto exclusivo. E também podemos pensar em projetos de inclusão social, Então, cada comunidade carente que você vai estar atendendo, cada local que você pretende atender. Então, cada projeto de inclusão social também vai ter um público diferenciado, recursos diferenciados, tá ok? Então, são exemplos de projetos que você pode encontrar ao longo da sua vida, dentro do seu local de trabalho. São todos projetos muito importantes e precisam ser bem gerenciados para poder alcançar o resultado final. Mas eu queria destacar a diferença entre projeto e processo, entre projeto e operação, tá ok? Então, ambos têm algumas características em comum, tá? Então você vai poder ter, por exemplo, que tanto o projeto quanto as operações, elas vão ser executadas por pessoas, vão ter pessoas envolvidas, liderança e tudo mais. Também, ambos são limitados aos recursos disponíveis. Você consegue produzir de acordo com o material que você tem ali, para fazer a sua operação. E o projeto também está limitado por recursos. Também, tanto o projeto quanto o processo, eles precisam ser planejados, executados e controlados para garantir que os objetivos da organização vão ser atingidos. Tá bom? Então, isso eles têm em comum. Por isso, às vezes, acontece algum tipo de confusão entre projeto e processo. Tá bom? Mas existem as diferenças. A primeira delas tem a ver com a duração. O projeto ele é por tempo determinado. Ele tem um tempo de início, tem um tempo de fim, ele tem um cronograma, tá bom? Então ele é temporário, enquanto que a operação ela é contínua. Enquanto a empresa está funcionando, ela vai produzindo, Então, seja um telefone celular, a montagem de um telefone celular, a fabricação de cerveja, aquele processo ele continua indefinidamente, tá bom?
O produto de um projeto também ele é exclusivo. Então você faz um projeto e no final você vai ter lá um modelo de um telefone celular, tá? Então é aquele modelo. Depois no outro projeto vai ter um outro modelo mais avançado de telefone celular. Já a operação ela é repetitiva. Depois que você definiu o projeto daquele aparelho, as outras centenas de aparelhos vão ser todos iguais àquele. Tá? Então ele é repetitivo, tá bom? E os recursos, né? Então quando você está lidando com um projeto, os recursos estão voltados para aquele projeto. Já nas operações, você vai ter recursos voltados para aquela operação produtiva, ou para aquela função, ou para aquele departamento, tá bom? E também o foco. O foco dos projetos é inovação tecnológica, é a expansão do negócio, tá? O projeto está querendo fazer com que o negócio cresça, tá? Já as operações, ela está pensando na qualidade do processo, na manutenção do negócio, então são focos diferentes também, tá bom? Então às vezes o pessoal confunde, né? O gestor, né, operacional, ele quer manter a qualidade, ele não quer saber de inovação, ele quer manter o padrão de qualidade que foi definido. Já o gestor de projetos, ele quer inovar, ele quer melhorar, ele quer avançar essa qualidade, tá bom? E para isso, né, para poder gerenciar esses projetos, algumas empresas maiores, né, elas têm um escritório de projetos, né? Então é a área da organização que suporta, controla e dirige o gerenciamento de projetos. Então, esse setor vai ser responsável pela operação dos projetos e pela gestão do portfólio de projetos, que é o tema da aula de hoje. E vai ter um responsável, né, que é o Project Management Officer, seria o gerente de projetos. De acordo com o porte da empresa, você vai ter um setor com muitos funcionários, né, com muitos recursos. Em outros, você vai ter menos funcionários, tá? Vai depender do porte da empresa, mas vai ter ali um escritório de projetos que seriam aquelas pessoas mais voltadas, né, mais capacitadas, mais habilitadas para gerenciar os projetos da organização. Então, esse escritório de projetos ele pode servir de suporte, né, que seria um papel mais consultivo em projetos, fornecendo modelos e treinamento para os funcionários daquele setor. Pode ser também um apoio, né, na área de controle, fornecendo suporte e exigindo uma conformidade com as metodologias e com a governança, né, para que esse projeto atenda os critérios de qualidade, de prazo e também o aspecto aí econômico, né, a parte do orçamento não fuja aí daquilo que foi colocado para aquele projeto. E também, em algumas situações, ele pode assumir o gerenciamento direto dos projetos. Então, uma empresa tem lá um projeto na área, por exemplo, de contabilidade e pode colocar, então, aquele projeto, né, sendo dirigido pelo escritório de projetos, tá bom? Muito bem, então o que acontece é que algumas empresas vão trabalhar com portfólios de projetos, que é uma consolidação dos projetos da empresa ou de uma área para gerenciar melhor os recursos compartilhados e obter melhores resultados. Então você cria um portfólio de projetos para poder organizar, controlar, gerenciar melhor todos os projetos da sua organização, tá bom? Então dentro desse portfólio você pode ter diversos programas. Dentro de cada programa você pode ter diversos projetos e dentro de cada projeto você pode ter diversos subprojetos. Então quando você cria um portfólio, você sabe, né, você tem conhecimento de todos os projetos que estão em andamento dentro da sua empresa e você pode controlar melhor desses diversos projetos. Então, um exemplo, né, de um portfólio de projetos, você teria então o portfólio corporativo. Dentro desse portfólio você tem diversos programas, por exemplo, o aumento de receita, redução de custos, captação de recursos. E dentro de cada um, né, deles você vai ter aí os projetos, por exemplo, projeto de novos mercados, de novas fábricas, de novos negócios, tá? E aí você vai explodindo, né, esses seus programas, vendo quais são os projetos que estão dentro dele e dentro de cada projeto quais são os subprojetos, né? Então, por exemplo, tem um programa de redução de custos. Dentro dele você pode ter um outro programa ligado à produtividade. Dentro do programa de produtividade você vai ter dois projetos, um de atualização tecnológica e outro de simplificação de processos. E aí você vai ter dois subprocessos, um de processos de finanças e outro para os processos de logística, tá bom? Então, se você tem de uma maneira bem organizada, quais são os seus
programas, quais são os seus projetos, quais são os seus subprojetos, e você vai ter uma série de informações sobre eles, tá? Então, que tipo de informação, né, que você vai ter dentro desse seu portfólio, né? São os ativos dos processos organizacionais, tá? Então, as metodologias de gerenciamento de projetos que você vai utilizar para gerenciar esses diversos projetos, quais são as políticas, diretrizes e procedimentos que você está utilizando, os procedimentos de qualidade, auditorias, as listas de verificação, os instrumentos de trabalho, as regras gerais para cada uma das áreas que você tem um projeto funcionando, tá bom? E os requisitos de comunicação, gerenciamento de questões e defeitos, os controles financeiros e tratamento de riscos. Então, são informações que você vai possuir sobre os seus projetos, sabendo quem são as pessoas responsáveis, quais são os recursos que estão destinados para cada um deles, em que fase do projeto ele se encontra, se está atrasado ou não. Tá? Então, você vai ter essas informações que vão permitir a gestão, né, do seu portfólio de projetos. E dentro de cada projeto você vai ter que pensar a respeito das premissas e restrições de cada projeto. Mas o que são essas premissas, né, e restrições? As premissas organizacionais, ambientais e externas são fatores que você leva em consideração antes de iniciar o seu projeto. Tá, ok? Então são fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Então eu imagino, quando eu vou começar meu projeto, por exemplo, que não vai ter nenhum tipo de guerra aqui no Brasil. Tá? Então, não tenho nenhuma prova de que isso não vai acontecer, mas eu imagino, né, que não vai ter uma guerra civil aqui nos próximos 5 anos, por exemplo. Tá bom? São premissas, são fatores que eu acho que vão permitir que a minha empresa continue trabalhando sem ter grandes problemas causados, por exemplo, por uma guerra civil. Tá bom? O que você quer exigir das partes interessadas também é uma premissa. O que você vai exigir de cada uma dessas partes interessadas? Né? Por exemplo, cláusulas contratuais que, se não forem cumpridas, vão comprometer o sucesso do projeto. Então, são premissas que você precisa colocar para ficar muito claro. Olha, pessoal, se vocês não fizerem esse tipo de ação, não vai ter como fazer o projeto. Então, isso é uma premissa. Tá? Por exemplo, a disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes. Então, eu estou fazendo ali um novo tipo de equipamento e eu preciso que o meu cliente acompanhe os testes para verificar se está tudo ok. Ele tem que se dispor pelo menos 50% do tempo para poder acompanhar esses testes. Então, o cliente já sabe disso. Então, para o meu projeto ter sucesso, ele precisa dessa premissa. Isso vai estar colocado também no contrato, tá bom? Então, são premissas que eu preciso antes de iniciar o meu projeto. E também eu tenho as minhas restrições, né? Restrições organizacionais, ambientais e às vezes restrições externas. Então, são limitações, né, que são aplicáveis a um projeto, a qual afetará o desempenho do projeto ou de um processo. Tá? Então, são situações que você precisa também esclarecer as partes interessadas. Né? Então, são limitações reais. Né? Por exemplo, o orçamento, só tem aquele recurso, não tem mais do que aquilo. Né? O tempo de alocação, então alguns equipamentos já têm destinação, eu só posso usar ele nesse período. Um guindaste, um equipamento grande, eu tenho ali um prazo para usar, se eu não usar, eu vou perder ele. Então, essas restrições também precisam ser colocadas para todos os envolvidos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho só um orçamento de 1,5 milhão, é só o que eu tenho, então eu tenho que fazer tudo dentro dessa restrição orçamentária, tá bom? Muito bem, então o que é o gerenciamento de projetos? Tá? Então é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Então, o primeiro passo é identificar as necessidades. Depois, eu preciso estabelecer objetivos claros e alcançáveis. A partir daí, eu vou precisar balancear conflitos de qualidade, escopo, tempo e custo. E, finalmente, vou me adaptando, né, às diferentes expectativas das partes interessadas conforme esse projeto vai avançando. Mas por que gastar tempo, né, gerenciando projetos? Em primeiro lugar, para identificar as estratégias para cuidar das pessoas resistentes. Então, quando você está lidando com um projeto, você vai encontrar diversos obstáculos. Às vezes, as partes interessadas, elas não estão tão interessadas assim que o seu projeto siga adiante. Imagina um projeto para reestruturação da carreira. Quem vai perder salário nessa carreira, por exemplo, pode ser contra, tá bom? Então, você precisa pensar bem, né, e
como você vai vencer esses obstáculos, essas resistências, né? E te lembra daquela lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Então você precisa gerenciar o projeto pensando nos obstáculos que você vai encontrar, nas barreiras e como você vai superar essas barreiras. Também o trabalho ele se expande para preencher o tempo disponível para ser concluído. Então você precisa gerenciar o seu projeto para ele não estourar o prazo. Se você deixar as coisas soltas, aí as pessoas vão gastar o tempo acima, né, do necessário, elas vão de alguma maneira fazer mais do que seria necessário fazer. Tá? Então, quando você gerencia o projeto, você define o cronograma, define as atividades que têm que ser feitas, a ordem que elas vão ser feitas. Tá? Então, você evita também ultrapassar aí, né, o seu cronograma. E, finalmente, né, tem um aspecto, quando você lida aí com diversos stakeholders, diversas partes interessadas, cada um está olhando para o seu próprio umbigo. Então, os funcionários têm um interesse, a diretoria tem outro interesse, o governo tem um interesse diferente, tá? Os ambientalistas têm os próprios interesses. Então, cada um tem um interesse, cada um está olhando para o seu próprio umbigo, e o gestor do projeto precisa balancear esses diversos interesses, negociar, né, essas diversas situações. Então, por exemplo, o presidente, né, ou a diretoria da empresa resolve aumentar o pagamento do salário dos funcionários, né, porque sabe que se não fizer isso vai perder os funcionários. Tá? Ou em algumas situações o funcionário fala, tudo bem, eu aceito uma redução porque eu sei que eu vou continuar trabalhando por mais tempo. Então, é uma negociação que acontece em volta dos interesses, né, de cada grupo envolvido ali. Então, você precisa gerenciar os projetos para poder dar conta desses diversos conflitos de interesses que existem dentro de um projeto. Um outro ponto interessante, pessoal, tem a ver com o ciclo de vida, né, do projeto. São as diversas fases do projeto, tá bom? Então você tem as diversas fases do projeto, que são divisões do projeto visando melhor controle gerencial e adequação aos processos da organização, tá bom? Então você vai dividir o seu projeto em diversas fases para poder ter aí uma visão melhor, um controle melhor do seu projeto. Essas fases podem ser sequenciais ou em paralelo, né, sobrepostas, acontecendo ao mesmo tempo. Esse conjunto de fases do projeto é o que nós chamamos de ciclo de vida. Vamos ter um exemplo de um ciclo de vida de um projeto de tecnologia da informação. Vamos imaginar que eu quero criar um aplicativo, por exemplo, tá bom? Então tudo começa com um processo de iniciação, tá? Nesse processo, o cliente vai solicitar o projeto, né? Então vai ser feito um termo de abertura, onde o cliente vai dizer o que ele deseja e a empresa vai falar, nós vamos fazer isso, 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 nós vamos entregar esse tipo de aplicativo, por exemplo, para celular, tá? Aí então parte para a parte de análise, né, desse sistema. Tá? Então são feitas as especificações funcionais e é feito então um plano de projeto. A partir daí passa para o design, né? E aí as especificações técnicas vão ser feitas e também é feito um caso de uso, seria tipo um protótipo para verificar se está tudo funcionando de acordo com o que foi pedido, tá bom? E a partir daí vem o desenvolvimento, né, do aplicativo, onde o sistema vai ser codificado. A partir daí ele passa para uma fase de testes, né? E eu faço um plano de testes, vou executar esse teste, verificando a segurança, verificando a usabilidade, né, verificar uma série de características desse aplicativo para ver se atende o que o cliente deseja. E aí, conforme for necessário, eu vou fazer então um novo ciclo, né, de análise, design, desenvolvimento, até que o cliente fique satisfeito com o que foi desenvolvido. Então ele vai fazer um termo de aceite dizendo que o projeto, né, foi bem sucedido e ele aceita aquele aplicativo na forma em que ele está. Ele aceita então e pode seguir então para a implantação. Na implantação são desenvolvidos os procedimentos operacionais e um plano de contingência, né? Então problemas ligados à segurança, ao suporte técnico, tudo isso então é definido nessa fase de implantação, tá bom? E aí é feito o fechamento do projeto, tá ok? Então, no fechamento do projeto é definido então as lições aprendidas. Então, durante esse desenvolvimento desse aplicativo, diversos problemas surgiram e foram solucionados. Então, essas soluções são então registradas para um próximo projeto, né, que surgir, nós já sabemos como lidar com esses problemas que podem aparecer. Então, pensando, né, nesse ciclo de vida de um
projeto de TI, para cada uma dessas fases nós podemos ter diversas entregas, tá ok? Uma fase pode ter N entregas. Uma entrega é um produto tangível e verificável, tá? E a conclusão de uma fase é feita através da revisão das entregas, né? Então eu vou determinar a continuação do projeto, porque uma entrega parcial foi feita, eu posso seguir em frente, né? E também eu posso detectar e corrigir erros. Então eu verifico ali uma entrega que é feita, por exemplo, um protótipo do aplicativo, e aí eu vou fazer um teste e verificar, não está ok, pode seguir em frente. Ou vou encontrar um erro e vou voltar então para a fase de análise. Às vezes também pode acontecer um tipo de confusão entre o ciclo de vida do projeto e o ciclo de vida do produto, tá? Então a gente está numa fase agora de pandemia e pode ser que alguma empresa decida fazer um novo tipo de cerveja. A cerveja voltada para a pandemia, digamos assim, tá? Por quê? Porque as pessoas estão dentro de casa, não podem sair, não podem dirigir, estão em grupos pequenos, né? É a pessoa sozinha ou poucas pessoas dentro de casa, tá? E também o aspecto econômico, né? Muitas pessoas perderam o emprego e foram demitidas, as empresas fecharam, então também as pessoas não podem gastar muito dinheiro. Então, uma empresa resolveu então fazer um novo produto, né, que seria uma cerveja voltada para esse público agora da pandemia. Então ele vai fazer um plano de negócio, né, pensando no produto cerveja, tá? Então, ele vai fazer um plano de negócio, vai ver que é viável fazer, né, um novo tipo de cerveja, tá? E aí ele vai fazer um projeto para criar essa cerveja, tá? Que tipo de cerveja vai ser essa? Qual é o sabor? Qual é o tamanho? Né? Qual vai ser o preço? Tá? Então ele precisa de um projeto para definir esse produto, tá legal? E aí então eu passo para o ciclo de vida do projeto. Então eu tenho um ciclo de vida do produto, que é a minha cerveja, e agora eu tenho um projeto para a criação dessa cerveja, tá bom? Então eu vou para a primeira fase, né, que é definir a qualidade dessa cerveja, o que é esperado desse produto, tá bom? Depois eu vou definir como vai ser a receita, o processo produtivo, né? Então todas as fases para a criação de uma cerveja estão dentro desse projeto de criação, né, de uma nova cerveja, tá bom? Até que chega no final, nessa fase final eu tenho já definido o teor alcoólico, né, que pode ser mais elevado, porque a pessoa não precisa dirigir, o sabor da cerveja, posso pensar no tamanho da garrafa, pode ser uma garrafa menor, porque é para uso individual, tá? E o preço, tem que ser o preço mais barato, né? Porque as pessoas estão sem dinheiro para poder gastar. Então, nessa fase final, eu vou ter aí o meu produto, né, definido através desse projeto que foi feito para a criação de uma nova cerveja. Tá? E quando chega no final, após vários testes, né, de sabor, né, de mercado, então eu terminei o meu projeto, então eu passo agora para a parte de operações. Né? Então eu vou implantar o equipamento, a matéria-prima, vou adquirir, né? Vou treinar os funcionários para poder fazer a operação de produção daquela cerveja. Tá? Então o projeto cria, digamos assim, a receita da cerveja, cria todos os procedimentos para que aquela cerveja possa ser feita. Né? Na parte de operações, ela vai ser efetivamente produzida, né? Distribuída, vendida e tudo mais. Tá bom? E pode ser, se Deus quiser, essa pandemia dura pouco, né? E aí agora ele vai ser lançada uma nova cerveja, a cerveja aí da volta, né? Então é uma nova cerveja que vai ser feita e essa cerveja antiga vai ser retirada do mercado, por exemplo. Então o ciclo de vida do produto é esse, né? Você cria um plano de negócio, faz o projeto, entra em operações e depois aquele produto é retirado do mercado, tá legal? Já o projeto, né, ele vai ter uma série de fases do seu início até o seu final. Tudo bem? Muito bom. Então, nós vamos ter diversos processos de gerenciamento de projetos. Tá? Os projetos, na verdade, são compostos por muitos processos dentro de cada um deles. Tá? Então, um grupo de processos é um conjunto de processos que suportam o desenvolvimento do projeto. Então, o processo é um conjunto de ações interrelacionadas que levam a um resultado, que são as saídas esperadas de produtos, resultados ou serviços. Então, nós vamos ter processos de gerenciamento de projetos que vão descrever, organizar e completar o trabalho do projeto. Então, alguns processos são orientados ao produto, né? Então eles vão especificar e criar o produto do projeto. Tipicamente, eles são definidos pelo ciclo de vida do projeto, né? E eles vão variar de acordo com a área de aplicação.
Então, a gente pode pensar no processo, né, como tendo entradas, ferramentas e saídas. Então, vamos imaginar, né, que nós vamos ter como entrada, né, a madeira, pregos, tá, telhas. Né? Então, as entradas é o que será transformado, são os insumos, né, a matéria-prima que está entrando dentro do processo. Temos também as ferramentas e técnicas, né? O que vai ser usado para o processo de transformação. Tá? Imagina aí que eu vou ter então um serrote, martelo, o carpinteiro, né? As pessoas que vão ter envolvidas ali com aquele projeto. Tá? E finalmente eu vou ter a saída desse processo. Né? O que se espera no final? Né? Qual é o resultado com esse valor agregado? Tá? Por exemplo, um telhado de madeira. Tá bom? Então, os processos eles vão ter sempre essas entradas, um processo de transformação e a saída final. E nós podemos pensar no controle de processos usando o ciclo PDCA, né, que é Plan, Do, Check e Action. Tá? Então, no Plan, é o planejamento, você vai definir as metas, né, vai determinar os métodos para alcançar essas metas. Em seguida, você vai educar e treinar os funcionários envolvidos e aí vai executar o trabalho. Tá? O cheque, você vai verificar os efeitos do trabalho que foi executado e, se for necessário, você vai atuar nos processos em função, né, dos resultados. Aí você pode repetir esse ciclo, né, fazendo um novo planejamento, corrigindo os erros ou simplesmente dando continuidade àquele processo. Então, nós podemos usar esse PDCA também para os processos de gerenciamento de projetos, tá ok? Então, tudo se inicia com os processos de iniciação, tá? A partir daí, nós vamos ter os processos de planejamento e os processos de execução do seu projeto, tá bom? E aí nós vamos ter os processos de monitoração e controle que vão permitir, né, que o meu projeto possa ser desenvolvido. Se for necessário, eu posso passar por um novo processo de planejamento para corrigir algum tipo de erro, porque eu estou fazendo ali, né, uma monitoração e um controle, né, do meu projeto. Se for necessário, eu posso alterar, né, como as coisas são feitas. E, finalmente, vou ter os processos de encerramento, encerrando, então, aquele meu projeto. Então, nós vamos ter diversas áreas de conhecimento envolvidas com o meu projeto. Tá? Então, vou ter uma área de integração que vai ter o objetivo de integrar todas as áreas de conhecimento. A área de escopo vai gerenciar o que deve ser feito e concluir no escopo aprovado, né, na qualidade que foi definida. A área de conhecimento de tempo vai buscar concluir no prazo que foi planejado. A área de custos vai buscar concluir conforme o orçamento que foi aprovado. A área de qualidade vai definir os critérios de sucesso do projeto e vai buscar alcançá-los. E também vai buscar gerenciar a qualidade do projeto e das suas entregas parciais. Então, aqui nós vamos ter um grupo de processos, né? E aqui nós vamos ter, então, o termo, né, de abertura, né, que vai ter o registro das partes interessadas. Tá? E aí nós vamos ter, então, o processo, né, de iniciação. Então, nesse processo, ele vai definir e autorizar o projeto ou uma fase do projeto. Então, vai ficar definido, né, a autorização para se iniciar esse projeto. Quem que é o responsável para que esse projeto possa começar. E aí vem a fase de planejamento, né, onde vai se definir e refinar os objetivos e planejar a ação para alcançar os objetivos e o escopo do projeto. Então, o planejamento vai ser feito essa definição. A partir daí, então, nós vamos para a parte de execução, processo de execução, onde vai integrar as pessoas, né, os recursos humanos, e também os outros recursos para realizar o plano do projeto. Tá? E aí, nós vamos ter esse processo de execução acontecendo em paralelo com o processo de controle. Tá? Porque no controle, ele vai medir e monitorar regularmente o progresso para identificar variações em relação ao planejado para se tomar as devidas ações corretivas. Então, eu vou executar, vou controlar para ver se está dentro do que foi planejado. Se for necessário, eu volto para o planejamento, faço a correção na execução e volto para o controle, tá bom? E nós vamos ter uma série de saídas, né? Por exemplo, o status report, que seria o relatório de status, né? Vai me dizer se o meu projeto está indo bem ou não, se ele está atrasado ou não, né? Alguma solicitação de mudança que pode ser feita pelo cliente no meio do projeto, ele fala, eu queria de um jeito, agora eu quero de outro, né?
E aí também são feitas as atas das reuniões com o cliente, com as diversas partes interessadas, tudo tem que ficar registrado, tá bom? E aí tem também o registro de questões que surgem, esse issues log aí, né, é um registro das questões que vão surgindo e vão sendo ali registradas também, tá bom? E finalmente eu vou partir para o encerramento, né, do meu projeto, onde vou ter um termo de aceite, né, o cliente dizendo que aceita o projeto, que ele está bem feito, no final ele aceita, né, aquele projeto. Lembrando que o projeto pode ser, por exemplo, a reforma de uma casa, pode ser a criação de um produto, pode ser a viagem dos sonhos que você planejou, tá? E aí, então, no final, o cliente fala, não, tá ok, eu aceito esse produto, esse projeto, porque está de acordo com as minhas expectativas, está de acordo com o termo de abertura lá inicial do que foi definido. Em termos de qualidade, de tempo, de cronograma, de orçamento, ficou tudo bem definido. Tá legal? Dentro da fase do planejamento, nós vamos ter o plano do projeto, vamos ter a declaração do escopo, né? Vamos ter um cronograma que está sendo definido, registro dos riscos, matriz das comunicações, tudo isso vai estar sendo feito dentro do meu projeto, vai ficar registrado também, tá ok? Então tá aqui as diversas fases, né, dos diversos processos, né, dentro dos grupos de processos. E aí vou ter as diversas saídas, né, do meu projeto, tá? Então, na fase de iniciação, por exemplo, né, vou ter o termo de abertura, tá? Que é o processo de autorização formal do meu projeto. É um termo de notificação de conhecimento de projeto para a empresa, tá? Tenho também o registro das partes interessadas, que vai identificar as partes interessadas no projeto e definir as estratégias para ganhar suporte ou reduzir os obstáculos, tá bom? Na fase de projeto, nós vamos ter o plano de projeto, né? É o plano que vai guiar a execução, o controle e o encerramento do projeto. Na declaração de escopo, nós vamos determinar qual trabalho será realizado e quais entregas serão produzidas. A EAP e o dicionário vão detalhar essas entregas. No cronograma, nós vamos determinar as datas de início e término das atividades do projeto. E na análise de riscos, nós vamos identificar os riscos associados ao projeto. E vamos escrever também como eles serão tratados. Na fase de controle, nós vamos ter um documento de solicitação de mudança. Então, o cliente ele pode pedir algum tipo de alteração, mas toda mudança solicitada deve ser avaliada pelo grupo, né, de projeto, grupo de gestão do projeto, e precisa ser aceita ou rejeitada por uma autoridade ou comitê. Temos também o status report, né, o relatório de status, que vai divulgar as informações pertinentes ao projeto. Cada reunião vai ter uma ata, né, que vai descrever as decisões importantes tomadas durante a reunião. E temos o issues log, né, que seria o registro das questões, dos problemas. Então, esse issues log vai listar todos os problemas ou situações não previstas enfrentados durante o projeto e como que eles foram solucionados. E, finalmente, na fase de encerramento, nós vamos ter o termo de aceite, que é o documento de aceitação formal de entrega pelo cliente. E também as lições aprendidas, que vai sumarizar os principais problemas enfrentados e como eles foram solucionados para evitar ocorrências em futuros projetos. Na aula de hoje nós temos um exercício de fixação, né, o exercício número 3. Então vocês vão entrar lá na plataforma, responder a 2 questões objetivas, tá? E vocês têm até o dia 7 de março para responder a essas questões, tá bom? O fórum número 1 ainda está aberto, vocês podem participar, vocês devem responder, né? Em sua opinião, quais os principais benefícios que se pode esperar de uma boa gestão de projetos? E letra B, não é fácil ter um projeto bem sucedido. Quais são as maiores dificuldades e barreiras para se ter um projeto de sucesso? Então vocês já responderam essa questão na primeira aula, na segunda aula e agora na terceira aula vocês já têm mais conhecimento, mais embasamento para complementar a resposta de vocês. Então o fórum ele funciona como um ambiente para você ir colocando as suas observações, o seu aprendizado e compartilhar esse aprendizado com seus colegas, tá bom? Então vocês vão entrar lá, vão preencher, né, a sua resposta, vão complementar alguma opinião que você já colocou anteriormente e vão comentar também
nas opiniões dos seus colegas, né? Vocês vão reagir, né? Concordando, discordando, complementando as respostas dos seus colegas. Lembrando que vocês têm até o dia 7 de março para fazer essa colocação lá no ambiente de aprendizagem da FAAG, tá bom? Vale 0,6 pontos, então é importante que vocês participem até o dia 7 de março. Muito bem, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos ver as técnicas de gerenciamento de projetos. Vocês também já devem responder o exercício número 3, né, também participado nesse primeiro fórum. E não se esqueçam de preencher o perfil do aluno. Coloque lá uma fotografia, os seus dados, né, pessoais, para a gente poder também conhecer melhor uns aos outros. Por hoje é só. Até a próxima!